Bom, obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. Eu não tenho conflito de interesse para essa apresentação. Eu vou fazer um overview inicialmente. Aparece aqui. O Betinho já acabou de colocar um slide semelhante, ou seja, mostrando a prevalência e importância desse problema em saúde pública no mundo. Ou seja, 25% das pessoas apresentam gordura no fígado, cerca de 5% das pessoas apresentam gordura com inflamação, podendo ter uma progressão, nesse caso, maior para doença hepática avançada, ou seja, em torno de 1 a 2% das pessoas podem apresentar fibrose avançada ou cirrose ou câncer de fígado por causa da doença gordurosa. E qual é o cenário dos pacientes que nos procuram, né? Principalmente pacientes que vão fazer o seu check-up, né? Ou seja, um screening de síndrome metabólica ou doença metabólica, ou pacientes que vão fazer algum exame, tem alteração de enzima ou de ferritina, como também achado incidental de esteatose em uma investigação de uma dor abdominal. E também não é infrequente paciente apresentar um achado incidental, um diagnóstico incidental de cirrose, por exemplo, numa cirurgia de colecistectomia, ou quando o paciente já apresenta uma descompensação da cirrose. Essa é a definição, que eu não vou me ater aqui, que o Betinho já colocou, de doença hepática gordurosa não alcoólica, né? E mais recentemente, como ele mesmo, só vou reenfatizar aqui, que é interessante a gente ter na nossa mente o risco metabólico, ou seja, hoje a doença hepática gordurosa associada à disfunção metabólica é presença de esteatose com um desses itens aqui, ou seja, sobrepeso, obesidade ou diabetes, não tendo a disfunção com 2 itens de disfunção metabólica que o Betinho já comentou aqui, ou seja, é importante investigarmos todos os riscos metabólicos associados que estão descritos aí, foram já mencionados anteriormente, à doença gordurosa. E, na verdade, né, a diferença entre NEFALD, ou seja, não alcoólica com doença gordurosa associada a distúrbio metabólico, esta última, né, distúrbio metabólico, representa uma disfunção metabólica que se manifesta no fígado, que é uma doença geral que se manifesta no fígado, e inclui doenças hepáticas concomitantes, enquanto que a NEFALD, não alcoólica, excluía, supervalorizava a ingestão de álcool e subvalorizava o risco metabólico. Bom, é importante mostrar aqui que quem tem doença gordurosa do fígado morre principalmente por distúrbios cardiovasculares, como o Parisi mencionou, e de câncer, e menos frequentemente de complicações da cirrose hepática. E essa doença também, ela tem prognóstico ruim no desfecho da cirrose, quando a fibrose hepática está presente e acima de 2, quando nós estadiamos a fibrose de 0 a 4, que eu vou mostrar posteriormente. Bom, vamos ao primeiro caso clínico, então. É uma paciente que nós a vimos em 2012, ou seja, há 10 anos. Ela é feminina, advogada, 46 anos, tinha um ultrassom com gordura no fígado, assintomática. Tinha 72 quilos, com 1,61 m, circunferência abdominal de 92 para a mulher. O exame clínico chamava atenção, o fígado um pouco aumentado de tamanho e talvez a consistência aumentada. O pai faleceu de câncer de fígado por uma provável cirrose por NASH. Ela tinha problemas ortopédicos e chegou com alguns exames bioquímicos, né, a transaminases elevadas com valores significativos. Nós fizemos uma avaliação, que o Betinho já mostrou aqui, que a gente tem que excluir, né, outras causas de doença hepática, outras causas de elevação de enzimas hepáticas. Ela tinha, vou mostrar aqui, realçar que está em vermelho, né, transaminases bem alteradas, né, principalmente ALT, AST, gama-GT alterada, tinha um ROMA de 4,12,
O teste de tolerância à glicose mostrando aos 120 minutos acima de 140, ou seja, é um pré-diabetes, e a gente faz um cálculo que se chama NEFLD Fibrose Score, e o FIB-4, que depois eu vou comentar sobre isso, que eles estavam em uma zona cinza, ou seja, você não poderia afirmar que não poderia ter fibrose não significativa. Os demais exames de outras causas hepáticas negativos. Então, qual seria a conduta nesse caso? Tratamento com pioglitazona e vitamina E, letra B, probabilidade de doença hepática significativa é baixa, pois tem albumina, bilirrubina e INR normais. Orientar a paciente acompanhamento com exames laboratoriais em 6 meses ou estadiar a fibrose hepática. Bom, vamos lá. Eu vou mostrar agora alguns slides, vamos discutir. Aí podemos, eventualmente, discutir algumas respostas. Vamos lá. Na verdade, a conduta mais apropriada seria estadiar a doença hepática, porque é uma paciente que tem métodos indiretos para avaliar a fibrose em uma zona cinza. Então, ela pode ter uma chance de ter já uma fibrose significativa. E nós fizemos, na época, a biópsia hepática, que nós não tínhamos acesso à elastografia hepática, e ela apresentava um aumento de linfócitos portais no compartimento lobular, ou seja, sinal de inflamação, com formação de septos fibróticos, porta a porta, ou espaço porta, veia centrolobular, com esboço e com delimitação de nódulos, né, sugerindo a formação de quase nódulos. Tinha uma esteatose de 70%, ou seja, normal até 5%, e tinha tumefação, ou seja, balonização discreta. O que significa isso? É uma biópsia com estadio 3, né, nós vamos de 0 a 4, 4 é cirrose, que um NAS de 5. Né? Esse aqui, então, é o estadiamento da fibrose hepática, ou seja, nós temos fibrose hepática estadio 1, quando você tem fibrose ou pericinusoidal ou periportal. Estadio 2, quando você tem pericinusoidal e periportal. Estadio 3, a presença de septos formando pontes entre as estruturas vasculares. E 4, a presença de cirrose, ou seja, a formação de nódulos. O NAS, a gente avalia esteatose, inflamação lobular e balonização. Pontua e faz um score. Se nós temos 3 a 4, é provável esteatohepatite. Maior que 5 é esteatohepatite. Aqui um desenho esquemático, só para mostrar para vocês, né, um espaço porta e a veia centrolobular e os hepatócitos com seus sinusoides. Nós temos a biópsia hepática, avaliamos aqui nos 3 últimos... Tem ponteira aqui? Não, perdão. Acho que eu fiz. A fibrose ela pode ser corada em azul, que é algum tricômo de Masson, ou em vermelho, por Picrocerius red. Ou seja, nós estimamos na biópsia hepática a quantificação, a semi-quantificação da fibrose hepática. Mas nós podemos ter testes não invasivos, ou bioquímicos ou físicos. Os bioquímicos, os que nós utilizamos mais frequentemente, é o FIB-4 e o NEFLD Fibrose Score, que é o NFS. E os físicos é a elastografia, que pode ser pelo FibroScan, que é a transitória, ou por ultrassom, ou por ressonância magnética. Esse aqui são o FIB-4 e o NFS, em cima o FIB-4, ou seja, até 1,3, você praticamente exclui a possibilidade de fibrose significativa, ou seja, estadio maior ou igual a 2. E o NFS menor do que menos 1,455 também diminui a chance de ter fibrose significativa. Agora, como vocês observaram, tem uma zona cinza no meio. E aqui são os tipos de elastografia que nós temos. E só lembrando que o ultrassom, aqui não saiu, mas tinha mostrando que o ultrassom, ele... tem duas, desculpa. Ele identifica
esteatose hepática, mas ele não quantifica a fibrose e nem também faz diagnóstico de esteatohepatite. Bom, o segundo caso clínico, vamos lá, é um paciente masculino de 40 anos, ele foi atendido por nós em 2015 com história de ultrassom e aumento de ultrassom com esteatose e aumento de ferritina. Ele tinha um sobrepeso, no exame clínico, apenas um fígado ligeiramente aumentado de tamanho. Tinha hipertensão e tratava triglicérides elevados. Esse paciente tinha um histórico também de ter procurado um hematologista há 2 anos antes. Foi feito 3 sessões de sangria, porque a ferritina era elevada, como vocês estão vendo aqui, porém com índice de saturação baixo. Essa foi a avaliação que nós encontramos. Ele apresentava transaminases sempre normais, com gama-GT também normal, um HOME-IR discretamente elevado, plaquetas normais, ferritina alta, com índice de saturação baixo, menor que 45%, uma glicemia de jejum alterada, ou seja, um indício de pré-diabetes. Ele tinha um NFS e um FIB4, NFS na zona cinza e um FIB4 menor que 1,3, ou seja, são discordantes. Os demais exames normais. Esta é a alternativa, então. Assinalem, né? Ou votem. Bom, primeiro, diagnóstico por hemocromatose. Deve retornar à realização de sangrias. As transaminases estão persistentemente normais. Podemos afastar a possibilidade de esteatohepatite. Solicitar elastografia hepática, porque os métodos bioquímicos são discordantes. Paciente com anti-HBS positivo poderia explicar o resultado da esteatose. Muito bem. Vamos lá, então, vamos discutir o próximo... Exatamente esta a alternativa mais correta. Falando um pouquinho de ferritina elevada, nós temos, às vezes, uma dificuldade no diagnóstico diferencial, né? E quais são as causas mais frequentes de ferritina elevada? Em mais de 90% dos casos, ferritina elevada está associada à síndrome metabólica ou à doença gordurosa do fígado, ingestão de álcool, inflamação e necrose celular. Então, a causa de hemocromatose hereditária é muito infrequente para explicar aumento de ferritina. Aqui tem um diagrama, né, na verdade, quando que a gente solicita teste genético, ou seja, se você tem uma ferritina em vermelho acima de 1000, com índice de saturação assim, ou índice de saturação acima de 45%, devemos solicitar o teste genético. Então, nessas situações, sim, existe uma probabilidade maior de ter uma doença genética. Esse paciente ele foi submetido ao teste genético, não tinha nenhuma mutação presente, ou seja, ausência de mutações, ele fez uma elastografia hepática que deu um valor de, aqui por ultrassom, que deu um valor de 6,74 kPa, com IQR de 15%, ou seja, é um exame que afasta doença hepática significativa. E reforçando aqui, enzimas hepáticas, né? Esse paciente tinha enzimas hepáticas normais, né? Agora, enzima hepática normal não significa ou não prediz, não exclui a possibilidade de doença hepática em andamento ou doença hepática avançada, como também a LT elevada, ela não prediz NASH ou fibrose, ou seja, as transaminases, especificamente a LT, ela não tem sensibilidade para fazer diagnóstico diferencial de progressão ou presença de inflamação. É importante, mais uma vez, reforçarmos aqui os testes indiretos, principalmente o teste físico, né, que é a elastografia, e a elastografia está cada vez mais presente no nosso dia a dia, principalmente
a elastografia transitória, como também a elastografia realizada por ultrassom, que pode ser feita como points of care. É importante frisar aqui que todo paciente, principalmente, na verdade, pacientes diabéticos, que têm distúrbios metabólicos, eles devem ser screenados ou rastreados para afastar a presença de fibrose significativa. E, por último, acho que esse é o slide que resume mais ou menos o que nós, esses casos clínicos, né, e a mensagem maior, ou seja, paciente em serviços primários de saúde que tem potencial para doença hepática crônica, no caso aqui, esteatose ou risco metabólico, fazer o FIB-4. O FIB-4 você consegue abaixar em aplicativos no seu celular, e através de ALT, idade, AST e plaqueta você calcula. Se tiver menor que 1,3, você pode manter esse paciente e cuidar dos seus riscos metabólicos, dos seus distúrbios metabólicos. Se estiver acima de 1,3, merece uma outra avaliação. No caso, idealmente, elastografia hepática. Tendo uma elastografia hepática acima, a transitória acima de 8, esse paciente deve ser encaminhado para um hepatologista. Então, na verdade, esse fluxograma, ele resume de uma forma mais simples, ou sugere de uma forma mais simples a condução de casos de gordura hepática. Obrigado pela atenção. Se alguém quiser fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem à vontade.